Começando mais um vídeo no nosso canal. E aí, gente, hoje a gente vai trazer alguns pontos importantes sobre o Atlético. Primeiro, aporte, né, que é o mais importante, é o que a torcida mais deseja saber. E um pouco mais sobre a estrutura da cidade do Galo, né, que vai sofrer alterações. É muito importante, né? Foi dito para os conselheiros da massa, né, Guilherme Frossá, Josias e tantos outros aí, alguns aspectos a respeito dessa modernização da cidade do Atlético. Então, antes de começar o vídeo, a gente já está aqui na tela do nosso canal, pedir para você aproveitar, deixar o seu like, se inscrever, pois é muito importante para, né, a manutenção desse canal. Estamos aí até agora aí com 2.596 inscritos, né? E, enfim, a gente está muito feliz. E aí a gente vai começar o vídeo pela parte da categoria de base do Atlético, já emendando com o profissional. A gente teve ali uma entrevista do Gustavo Scarpa, eu não vou deixar passando aqui, porque já tem aqui no canal, inclusive, esse trecho dele reclamando, né, um pouco do CT do Atlético, né, quando foi perguntado se ele preferia o Palmeiras ou o Atlético, e o Gustavo Scarpa expressou que o Atlético tinha bons profissionais, mas que a estrutura do Atlético deixava a desejar. Como o Diego Costa também se envolveu numa polêmica, e a gente não vai repercutir isso novamente. Mas, fato é que a gente tem aqui, gente, as imagens de como vai ficar aí a parte da base do Atlético. Olha para vocês verem aí. O Atlético vai reformular tudo, né? Vai fazer aí um novo alojamento para os meninos, para que eles tenham mais conforto, uma nova academia também, para que possam melhorar ali o preparo físico dos atletas do Atlético, né? E a gente está vendo aí as imagens na tela e isso custou uma boa grana. Então, assim, essa entrevista do Gustavo Scarpa é do final de 2024 e só agora que a gente está vendo aí, de fato, isso acontecer. Então, assim, para a gente poder entender um pouco mais da linha do tempo, não é simplesmente ver o problema e pensar em colocar o dinheiro e tá tudo pronto. Não é. É uma SAF, são pessoas que têm muito dinheiro, mas que esse dinheiro nem sempre está alocado em bancos, né? Talvez o dinheiro esteja em imóveis, em outras coisas. Então, assim, para fazer esse aporte, para colocar dinheiro no clube, não é simplesmente fazer o Pix e vai cair na conta do Atlético. Então, gente, essa linha do tempo, essa linha de raciocínio, desde da reclamação do Scarpa, foi em 24, até agora, em 2026, para começar a andar o projeto, a gente consegue entender o seguinte: o Atlético precisa de colocar dinheiro, mas esse dinheiro não sai do Pix dos caras. Esse dinheiro está em outros locais e precisam vender, inventário, enfim. A gente não vai entrar nessa parte financeira, mas agora a gente vai passar para a parte do aporte. A gente está aqui com a notícia da Rádio Itatiaia, né? Enfim, que o Sérgio Coelho falou a respeito do aporte de 500 milhões e a gente vai trazer aqui mais algumas informações que foram dadas pelo Guilherme Frossá. Ele falou que, como ele é um dos conselheiros, ele estava na reunião e lá eles falaram o seguinte: o Atlético tem uma dívida muito onerosa de juros, a gente sabe disso, a gente sabe dessa realidade delicada do Atlético, né, que não é simplesmente pagar ali e tá tudo certo. E ele falou que foi dito a eles, né, foi dito aos conselheiros da massa, que o Atlético pagou em 2025 aproximadamente 225 a 230 milhões de reais em juros bancários e que esse aporte de 500 milhões iria reduzir esses juros para o próximo balancete para cento e poucos milhões de reais. E o que isso significa? Uma redução, claro, de 50% para quem gosta de número, mas significa que o Atlético está pensando a longo prazo, ou seja, vai de encontro com o que o próprio Pedro Daniel já disse em algumas entrevistas, que o projeto do Atlético é um Galo 2030 e não um Galo para 2026, como a gente gostaria, né? Eu ressalto aqui que eu gostaria de ter um Atlético competitivo já agora em 2026, mas a gente sabe que essa não vai ser a realidade. O Atlético ainda vai demorar um tempo para voltar a ser top 1 do Brasil, como foi ali entre 2020, 2021 até 2022. O Atlético performou em alto nível, depois foi só ladeira abaixo. Claro, chegou ao final de Libertadores, chegou ao final de Copa do Brasil, mas o Atlético não vai voltar a ser esse Atlético tão cedo. Então, gente, para a gente caminhar para esse final de vídeo aqui, a gente vai pensar o seguinte: o dinheiro do aporte não vai ser para contratação de jogadores no meio do ano, né? Tinha essa expectativa de que talvez o Atlético pegasse uma parte desse dinheiro
para contratar e essa expectativa não é real, o Atlético não vai fazer isso. E aí a gente vai ter que pensar o seguinte, talvez, né, por que não pagar o total da dívida? O que o próprio Guilherme Frossard explicou que tem uma parte amortizada, que não seria inteligente do ponto de vista financeiro lá do pessoal pagar toda a dívida porque está renegociada. Assim como as dívidas que o Atlético tem com outros clubes, como Cuiabá, Vasco e outros, estão já equalizados, né? Já bateram o martelo ali. A única dívida que ainda não foi resolvida foi a dívida com o Palestino, porque o próprio clube não quis renegociar novamente. Ou seja, eles querem receber, mas querem receber à vista e o Atlético hoje não tem condições de fazer esse movimento. Então, o Atlético já planeja a questão financeira e isso é muito importante. A gente veio fazer esse vídeo, né, para parabenizar os donos do Atlético que dessa vez colocaram transparência no processo. Agora o torcedor sabe realmente o que vem sendo feito nos bastidores do clube, coisa que antigamente não era bem divulgada. Então, parabenizar aqui aos donos do clube que estão fazendo agora um trabalho de divulgação através dos conselheiros da massa, né, que a gente sabe que eles não vão apitar nada, né, de importante no Atlético, mas eles serão os porta-vozes da torcida do Atlético para poder transmitir o que é dito lá dentro. E essa foi uma das informações importantes que eles trouxeram para nós e nos deram uma luz para a gente saber que o Atlético vai demorar um pouco mais para dar uma engrenada. A todos vocês que acompanharam esse vídeo, peço que deixem seu like, se inscrevam, pois é muito importante para o crescimento do nosso canal. E hoje teremos live aí às 18 horas e 40 minutos, transmitindo a partida entre Atlético e Chapecoense pelo Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, né? Ai, meu Deus. Mas é isso, gente. Um abraço aí a todos vocês aí. Muito obrigado.